Cumprimento todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para estudo nesta escola bíblica dominical e o nosso culto doméstico de hoje, lição 6, a consciência, o tribunal interior. Texto áureo: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24, versículo 16. Queridos e queridas, irmãos e irmãs, uma vida cristã verdadeira se manifesta na busca constante por uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo está diante de Félix, sendo injustamente acusado pelos judeus. Mesmo sob pressão, ele afirma algo profundo: procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Aqui ele revela o segredo de uma vida equilibrada, uma consciência treinada pela verdade e governada pelo Espírito Santo. A consciência é o tribunal interior que nos julga, mesmo quando ninguém mais nos observa. Oh, aleluia! A consciência é a presença do juiz em nosso coração. Vivemos dias em que muitos buscam agradar aos homens e esquecem que há um tribunal invisível dentro de si. Paulo, porém, vivia de forma que sua consciência estivesse em paz com Deus e limpa diante dos homens. Vamos aprender com Paulo algumas verdades sobre a consciência cristã e como ela deve ser mantida sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Primeira verdade, a consciência, o tribunal de Deus em nós. 24:1 de Atos 16, parte A. E por isso procuro sempre ter uma consciência. A palavra procuro significa exercitar-se, treinar-se. Paulo tratava a sua consciência como um músculo espiritual que precisava ser exercitado constantemente. A consciência é o testemunho interno dado por Deus ao homem. Romanos 2:15. Ela prova ou condena nossas ações conforme o padrão moral que conhecemos. Porém, ela pode ser enganada se não for alimentada pela verdade. 1 Timóteo 4:2. Consciência cauterizada. Se não alinharmos ou se não alimentarmos nossa consciência com a palavra, ela se tornará fraca ou distorcida. A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A consciência não é a voz de Deus, mas o eco da voz de Deus em nosso coração. Como uma balança precisa de pesos corretos para medir, assim nossa consciência precisa da palavra para julgar com justiça. Pergunte a si mesmo: tenho exercitado minha consciência na luz da palavra ou na opinião das pessoas? Segunda verdade, a consciência diante de Deus, o dever é espiritual. Atos 24:16 e B, sem ofensa diante de Deus.
sem ofensa, significa sem tropeço, sem culpa. Paulo fala de uma vida transparente diante de Deus. O Senhor vê no coração. 1 Samuel 16:7. Ter uma consciência limpa diante de Deus é viver em constante arrependimento e santificação. Oh, aleluia! A santificação é o processo de alinhar a consciência humana à mente de Cristo. Davi compreendeu isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. A consciência pura diante de Deus é fruto de comunhão constante. Quem se ajoelha diante de Deus permanece de pé diante dos homens. Um espelho sujo distorce a imagem. Uma consciência suja distorce a vontade de Deus. Somente quando confessamos nossos pecados, 1 João 1:9, o espelho é limpo e a comunhão restaurada. Você tem permitido que o Espírito Santo revele as manchas da sua consciência? Terceira verdade: a consciência diante dos homens, o testemunho exterior, sem ofensa diante dos homens. Atos 24:16, parte C. Mesmo acusado injustamente, Paulo mantém a serenidade. Ele sabe que não deve oferecer sua consciência, mesmo quando é ofendido pelos outros. Oh, querido amigo, ele não pode ofender esta consciência de maneira alguma. Viver sem ofensa diante dos homens é ser íntegro e coerente. Jesus foi acusado, mas nunca condenado pela consciência. Pedro reforça: tendo boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro 3:16. Não podemos controlar o que os outros dizem, mas podemos controlar como vivemos diante deles. Queridos e queridas, líderes, professores, irmãos e irmãs, a reputação é o que os homens pensam de você. A consciência é o que Deus sabe sobre você. John Wesley certa vez disse: temes sem homens, que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão a vontade de Deus, e abalarei o mundo inteiro. Homens com consciências puras diante de Deus e dos homens são instrumentos de transformação. Como anda o seu testemunho no lar, no trabalho, na igreja? A sua consciência tem paz quando você é observado pelos outros? Queridos e queridas, a consciência culpada só pode ser purificada pelo sangue de Cristo. Quanto mais o sangue de Cristo purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Nenhuma filosofia ou religião pode limpar o coração. Só o sacrifício de Jesus pode transformar o tribunal da culpa em trono de graça. O Senhor quer limpar a sua consciência e te dar a paz interior. Arrependa-se, creia e receba o perdão que vem da cruz. Paulo nos ensina que a consciência é o espelho da alma. Quando refletimos Cristo, vivemos com paz interior e testemunho exterior. A consciência é o tribunal de Deus em nós. Ela deve estar limpa diante de Deus. Ela deve estar irrepreensível diante dos homens. Examine-se, confesse e busque viver com a consciência limpa. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Romanos 14:22b. A consciência limpa é o travesseiro mais macio do cristão. É o perfume
da alma que vive em paz com Deus. Querido e querida irmão e irmã, o convite de Deus é para ouvirmos essa voz interior e deixarmos o Espírito Santo moldar nossa sensibilidade espiritual. Se há algo que pesa em sua consciência, traga a luz, confesse, experimente o alívio e a paz que só Cristo pode nos dar. Oremos em nome do Senhor. Senhor, quero viver com uma consciência pura diante de Ti. Sonda o meu coração, revela o que precisa ser corrigido. Ajuda-me a andar em retidão com amor e verdade. Que minha vida reflita a paz de quem vive em comunhão contigo. Assim agradecemos. Amém. Convidamos o querido e a querida irmão e irmã para ir à escola dominical, vir à escola dominical. Que o Senhor Deus abençoe a todos.